Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos a mais uma postagem do nosso projeto Lovecraft 2.0. Como todos lembram, ano passado varremos toda a obra do grande H.P. Lovecraft e esse ano, aos sábados, a gente está perseguindo esse projeto 2.0, que nada mais é que a obra poética dele, já foi, e os contos compartilhados, como vai ser o caso hoje, ideias de outros autores, mais ou menos elaboradas e complementadas ou escritas em grande medida pelo próprio Lovecraft, e as obras do Círculo Lovecraft, como foi no sábado passado. Intercalando esses sábados, como todo mundo também já sabe, vem o interlúdio de horror, toda quarta-feira, interlúdio de terror ou de horror, tanto faz, a gente vem postando grandes clássicos da literatura fantástica e sobrenatural, horror, terror, e volta e meia eu insiro algum continho meu na área, e tem tido também, o que é muito legal, muito bem-vindo, contos de seguidores do canal. Já tivemos 2 aqui e mais virão certamente. Era isso daí para uma exposição para quem está chegando novo. Esse pessoal seguir o canal, apoiar o canal de toda forma que acharem que é adequado e dar uma olhadinha, uma maratonada aqui pelo canal, tem muita coisa interessante, está divididinho em playlists as mais variadas, horror nacional, horror português, playlists por autores, é só vocês darem uma explorada aí. E, por fim, mas não menos importante, like logo agora para não esquecer e dar aquela força para o canal. O canal está crescendo e precisa crescer mais para aumentar a nossa comunidade, né? Nós temos feito aqui um esforço grande para publicar coisa de bom conteúdo, muito interessante para quem gosta de literatura, né? Na quarta-feira da semana que vem vai ter novidade, mas isso eu comento mais para frente. Hoje nós vamos a mais um conto do Lovecraft com a Hazel Held. Já teve outros, né? E esse, vindo dos Elms, Out of the Elms, é de 1933, publicado na Weird Tales em abril de 35. Esse daí é, sem dúvida, pela crítica, né? O melhor dos contos compartilhados entre Lovecraft e Hazel Held. Eu, pessoalmente, gosto mais, vai vir logo adiante, do Homem de Pedra. É o meu favorito dessa parceria Lovecraft-Hazel Held. Mas a crítica acha que esse... tem pouca discussão a respeito, que esse Vindo dos Elms, ele é de fato um clássico, um clássico texto mito Cthulhu, lembra muita coisa do Lovecraft, escrito praticamente por ele, né? E é de fato muito bom. É uma questão de gosto pessoal, né? Eu prefiro o Homem de Pedra. Mas se tivesse que escolher um só, seria o Homem de Pedra. Mas esse, Vindo dos Elms, é muito legal. Até porque ele toca em certos aspectos, ele fala muito de civilizações desaparecidas, submersas no oceano. Mu é a principal, é onde boa parte da história se passa, a partir de um manuscrito, aquela velha história, a partir de um manuscrito encontrado, o curador de um museu em Boston, ele narra aquilo ali tudo, ele participa da história, ele se envolve, mas a história ela tem origem lá 200 mil anos atrás, quando teria existido essa civilização, esse continente perdido de Mu. Dos Continentes Perdidos, esse é o meu favorito, né? Eu li quando era bem mais novo, muito livro, inclusive o livro que é mencionado no conto, O Continente Perdido de Mu, do Churchward, é um escritor inglês que supostamente encontrou escritos numa língua antiga. Tudo isso está mencionado aí nesse conto. E ali estava a história de Mu, essa civilização
pode-se dizer, não é bem pré-humana, né? Porque a espécie humana existe há alguns 2 ou 3 milhões de anos, mas é bem pré-civilização humana, com certeza. Civilização humana tem 10 mil anos, 12 mil anos, 15 mil anos, se quiserem chutar 20 mil anos, mas 200 mil anos é bem anterior, né? E aí, claro, no contexto do mito Cthulhu, a coisa ganha uma outra dimensão, aí surgem as divindades. Tem divindade nova, pelo menos aqui no canal, né? Nova nada, porque ela existe há muito tempo atrás e é a entidade principal. O personagem principal, o protagonista é o Gnatatoa, é uma outra divindade que vocês vão ver, é uma divindade, um demônio deus ou um deus demônio cultuado lá em Mu, nesse continente submerso. É um continente, é equivalente à Atlântida, no Atlântida, Mu no Pacífico. É basicamente isso aí. E que várias ilhas, Ilha da Páscoa, Ponape e outras que têm ruínas ciclópicas e tal, são, isso no mundo nosso, né? Que teria sido, são resquícios de Mu. Mu afundou e sobraram os picos, né? Que são essas ilhas, seriam. Então essa é uma tese, eu sempre gostei muito desse assunto, é muito bacana. Ele rivaliza muito com as histórias, como foi no anterior, dos mundos subterrâneos, Agartha da vida, isso é muito legal. Mas o Mu e Atlântida, Hiperbórea, Lemúria e outros é muito interessante também. Então esse conto é basicamente isso, é uma múmia que é recuperada de uma ilha que aflora do oceano. Obviamente um pedaço de Mu que surge e depois afunda novamente. Nesse meio tempo que sobe e afunda, investigadores recuperam uma múmia. Aí a história toda em torno dessa múmia. Não vou falar mais porque estraga. É um conto bem bacana, vocês na certa vão gostar muito. E é isso daí. A Hazel eu já comentei, a participação, a parceria dela com o Lovecraft já comentei nos contos anteriores, não precisamos nos estender mais aqui. E na quarta-feira que vem vamos ter Interlúdio de Terror. Aparentemente, uma história de terror clássica, normal do Interlúdio de Terror, mas tem um senão, não é um senão, tem um quê a mais em torno que vai pautar uma série de postagens no Interlúdio de Terror daqui para frente. Essa primeira é meio que uma transição, é uma história clássica de horror, de um autor francês que a gente já narrou antes no canal. Então vocês podem tentar adivinhar, né? Voltamos aos nossos enigmas. Vamos lá. Então, eu tinha pedido no início, peço no fim também. Likes, compartilhamentos, comentários, apoios, tudo que vocês puderem fazer para dar uma força aqui para o nosso canal. Vitor Machado, do canal Vitor Man Literatura Fantástica de Terror, se despede. Abração para todo mundo, saudações, curtam esse sabadão com Lovecraft e Hazel Held, Vindo dos Éons, 1933, publicado em 1935 na nossa querida Weird Tales. Saudações, fiquem bem, abração. Vindo dos Éons, H.P. Lovecraft em parceria com Hazel Held, 1933, publicado na Weird Tales em 1935. Manuscrito encontrado entre as propriedades do falecido Richard H. Johnson, Ph.D., curador do Museu Cabot de Arqueologia, Boston, Massachusetts. Não é provável que alguém em Boston, ou algum leitor atento em outro lugar, esqueça o estranho caso do Museu Cabot. A publicidade que os jornais deram àquela múmia infernal, os rumores antigos e terríveis vagamente ligados a ela, a mórbida onda de interesse e de atividade de cultos durante 1932 e o assustador destino dos 2 invasores no dia 1º de dezembro daquele ano, tudo se combinou para formar um desses mistérios clássicos que passam por gerações como folclore e se tornam o núcleo de ciclos de horrível especulação.
Todo mundo parecia perceber também que algo muito importante e terrível foi suprimido dos relatos impressos sobre o pavoroso desenlace. As primeiras indicações perturbadoras, como a condição de um dos dois corpos, foram rejeitadas e ignoradas muito abruptamente, e nem as modificações peculiares na múmia receberam o acompanhamento que seu valor jornalístico normalmente ensejaria. Também espantou muitas pessoas o fato de a múmia não ser recolocada em sua caixa. Nesses tempos em que a taxidermia está bastante avançada, a desculpa de que seu estado de desintegração tornou a exibição impraticável parecia peculiarmente descabida. Como curador do museu, estou em posição de revelar todos os fatos suprimidos, mas isso não farei durante a minha vida. Há coisas sobre o mundo e o universo que é melhor para a maioria não tomar conhecimento, e não abandonei a opinião de que todos nós, funcionários do museu, médicos, jornalistas e polícia, contribuímos na época para criar esse clima de horror. Ao mesmo tempo, parecia apropriado que um assunto de importância histórica e científica tão relevante não deveria ficar sem registro. Por isso, esse relato que preparei para o benefício de estudantes sérios. Eu o colocarei entre vários papéis para ser examinado após a minha morte, deixando seu destino para o juízo de meus testamenteiros. Certas ameaças e eventos incomuns durante as últimas semanas me levaram a acreditar que minha vida, assim como a de outros funcionários do museu, está em perigo devido à inimizade de vários cultos secretos de asiáticos, polinésios e vários devotos místicos. Portanto, é possível que o trabalho dos testamenteiros não seja adiado por muito tempo. Nota do testamenteiro. Dr. Johnson morreu súbita e um tanto misteriosamente de insuficiência cardíaca em 22 de abril de 1933. Wentworth Moore, taxidermista do museu, desapareceu por volta da metade do mês anterior. No dia 18 de fevereiro do mesmo ano, o Dr. William Minot, que fiscalizou a dissecação ligada ao caso, foi esfaqueado nas costas, morrendo no dia seguinte. Suponho que o começo do horror foi em 1879, muito antes do meu tempo como curador, quando o museu adquiriu aquela sinistra e inexplicável múmia da Orient Shipping Company. A descoberta em si era monstruosa e ameaçadora, pois veio de uma cripta de origem desconhecida e de incrível antiguidade, numa área de terra que emergiu subitamente do fundo do Pacífico. Em 11 de maio de 1878, o capitão Charles Witherby, do cargueiro Eridanus, que partiu de Wellington, Nova Zelândia, para Valparaíso, no Chile, avistou uma ilha não registrada em nenhum mapa e evidentemente de origem vulcânica, que se projetou para a superfície na forma de um cone truncado. Um grupo de desembarque sob o comando de Witherby notou evidências de longa submersão na encosta escarpada que escalaram, e no cume havia sinais de recente destruição, como se por um terremoto. Entre os escombros dispersos havia pedras maciças de forma claramente artificial, e em breve exame revelou a presença de alvenarias ciclópicas pré-históricas encontradas em certas ilhas do Pacífico e formando um perpétuo enigma arqueológico. Finalmente, os marinheiros adentraram a maciça cripta de pedra, julgando ser parte de um edifício muito maior e construído originalmente no subterrâneo, num canto da qual a múmia aterrorizante estava acocorada. Após um breve período de quase pânico, causado parcialmente por certos baixos relevos nas paredes, os homens foram induzidos a levar a múmia para o navio, embora a tocassem com medo e repugnância. Próximo ao corpo, como se certa vez estivesse em suas roupas, havia um cilindro de metal desconhecido, contendo um rolo de fina membrana branco-azulada, de natureza igualmente desconhecida, inscrito com caracteres peculiares num pigmento acinzentado desconhecido. No centro do vasto chão de pedra havia o que parecia ser um alçapão, mas o grupo carecia de equipamento suficientemente potente para movê-lo. O Museu Cabot, então recém-fundado,
viu os escassos relatórios da descoberta e, de imediato, agiu para adquirir a múmia e o cilindro. O curador Pickman fez uma viagem para Valparaíso e equipou uma escuna para procurar a cripta onde a coisa foi encontrada, mas sem sucesso. Na posição registrada da ilha, nada havia além da extensão contínua do mar, e os exploradores perceberam que as mesmas forças sísmicas que haviam feito a ilha emergir a tinham levado de novo para a escuridão de onde havia espreitado por éons incontáveis. O segredo daquele alçapão nunca seria solucionado. A múmia e o cilindro, no entanto, permaneceram, e aquela foi colocada em exibição no começo de novembro de 1879, na ala de múmias do museu. O Museu Cabot de Arqueologia, que se especializou em restos de civilizações antigas e desconhecidas que estão fora do domínio da arte, é uma instituição pequena e de pouca fama, embora de grande reputação no meio científico. Está no ponto central de Beacon Hill, distrito exclusivo de Boston, na rua Mount Vernon, próximo de Joy, alojado em uma antiga mansão particular com uma ala acrescentada aos fundos e que era a fonte de orgulho de seus austeros vizinhos, até que os recentes acontecimentos terríveis trouxeram-lhe uma indesejável notoriedade. O Salão das Múmias, no segundo andar, no lado oeste da mansão original, projetada por Bulfinch e construída em 1819, é muito visitado por historiadores e antropólogos por abrigar a maior coleção desse tipo na América. Aqui podem ser encontrados típicos exemplos de embalsamamento egípcio dos primeiros espécimes de Saqqara até as últimas tentativas cópticas do século XVIII, múmias de outras culturas, incluindo espécimes pré-históricos indígenas recentemente encontrados nas Ilhas Aleutas, agonizantes figuras pompeianas moldadas em gesso de vales trágicos nas cinzas sufocantes de ruínas, corpos naturalmente mumificados de minas e de outras escavações em todas as partes da terra, alguns surpreendidos pelo terrível sepultamento em posturas grotescas causadas por seus últimos espasmos de vida. Em resumo, tudo o que qualquer coleção desse tipo poderia conter. Em 1879, é claro, era muito menos amplo do que é hoje. Mesmo então já era notável. Mas aquela coisa chocante, vinda da antiquíssima cripta ciclópica numa efêmera ilha nascida do mar, era sempre a atração principal e o mais impenetrável mistério. A múmia era de um homem de altura mediana de uma raça desconhecida e foi colocado numa peculiar posição acocorada. O rosto, metade protegido por mãos semelhantes a garras, tinha a mandíbula muito projetada para a frente, enquanto os traços enrugados apresentavam uma expressão de pavor tão horrível que poucos espectadores podiam vê-los impassíveis. Os olhos estavam fechados, com as pálpebras fortemente apertadas sobre globos oculares aparentemente abaulados e proeminentes. Pedaços de cabelos e de barba permaneciam, e a cor, como um todo, era de uma espécie de cinza fosco. Na textura, a coisa era meio coriácea e meio pétrea, formando um enigma insolúvel para os especialistas que procuravam determinar como foi embalsamado. Em alguns pontos, pedaços de sua substância foram consumidos pelo tempo e pela deterioração. Trapos de um tecido peculiar com sinais de desenhos desconhecidos ainda grudavam-se ao corpo. O que a tornava tão infinitamente horrível e repulsiva ninguém sabia dizer. Por exemplo, havia uma sensação sutil e indefinível de antiguidade ilimitada, de algo absolutamente alheio a esse mundo, que afetava a pessoa como a visão da borda de um monstruoso abismo de escuridão insondável. Mas era principalmente a expressão de medo enlouquecido no semicoberto rosto prógnato e franzido. Tal símbolo de infinito pavor inumano e cósmico não poderia deixar de transmitir emoção ao espectador em meio a uma nuvem inquietante de mistério e conjecturas vãs. Entre os poucos que frequentavam o Museu Cabot,
essa relíquia de um mundo muito antigo e esquecido adquiriu rapidamente uma fama profana, embora a reservada e discreta política da instituição impediram que ela se tornasse uma sensação popular do tipo o gigante de Cardiff. No último século, a arte do sensacionalismo vulgar ainda não tinha invadido o campo acadêmico, como hoje. Naturalmente, os cientistas de várias áreas fizeram o melhor que podiam para classificar o objeto espantoso, embora sempre sem sucesso. Teorias de uma civilização antiga do Pacífico, do qual as imagens da Ilha de Páscoa e a alvenaria megalítica de Ponape e Namadol são vestígios concebíveis, circulavam livremente entre estudantes, e jornais especializados traziam especulações variadas e, com frequência, conflitantes sobre um possível antigo continente cujos picos sobreviveram, como a miríade de ilhas da Melanésia e da Polinésia. A diversidade nas datas relativas à hipotética cultura desaparecida, ou continente, era ao mesmo tempo desconcertante e divertida. Ainda assim, algumas alusões surpreendentes e relevantes foram encontradas em certos mitos do Tahiti e de outras ilhas. Enquanto isso, o estranho cilindro e seu pergaminho de hieróglifos desconhecidos, cuidadosamente preservados na biblioteca do museu, recebiam a devida atenção. Nenhuma dúvida poderia existir acerca de sua ligação com a múmia. Consequentemente, todos perceberam que, ao se desvendar seu mistério, o mistério do horror enrugado seria provavelmente desvendado também. O cilindro, com cerca de 10 centímetros de comprimento e pouco mais de 2 centímetros de diâmetro, era de um metal estranhamente iridescente, desafiando completamente a análise química e, ao que parecia, impermeável a todos os reagentes. Estava bem fechado, com uma tampa da mesma substância e exibia figuras gravadas de uma natureza evidentemente decorativa e possivelmente simbólica. Desenhos convencionais que pareciam seguir um sistema de geometria peculiarmente estranho, paradoxal e de difícil descrição. Não menos misterioso era o pergaminho guardado no cilindro, um rolo limpo de uma fina membrana branco-azulada que desafiava qualquer análise, enrolada em torno de uma fina barra de metal igual ao cilindro, e desenrolando-se até uns 60 centímetros de comprimento. Os hieróglifos grandes e arrojados, estendendo-se numa linha estreita até o centro do pergaminho e escrito ou pintado com um pigmento cinza que desafia a análise, não se assemelhavam a nada conhecido pelos linguistas e paleógrafos, e não puderam ser decifrados apesar da transmissão de cópias fotográficas para cada especialista na área. É verdade que alguns estudiosos, incomumente versados no ocultismo e na magia, encontraram vagas semelhanças entre alguns dos hieróglifos e certos símbolos primitivos descritos ou citados em 2 ou 3 textos esotéricos muito antigos e obscuros, como o Liber Ivonis, com a fama de originar-se da esquecida Hiperbórea, os fragmentos pinacóticos, supostamente pré-humanos, e o monstruoso e proibido Necronomicon, do árabe louco Abdul al-Azred. Nenhuma dessas semelhanças, no entanto, estava em discussão, e por causa da má reputação dos estudos ocultistas, nenhum esforço foi realizado para difundir cópias dos hieróglifos entre os especialistas místicos. Se tal divulgação ocorresse antes, o restante do caso poderia ter sido muito diferente. De fato, uma olhadela nos hieróglifos por qualquer leitor do terrível Cultos Inomináveis de von Unst estabeleceria uma ligação de inconfundível importância. Nessa época, no entanto, os leitores daquela monstruosa blasfêmia eram pouquíssimos. Cópias eram incrivelmente escassas no intervalo entre a supressão da edição original de Düsseldorf, 1839, e a tradução de Bridewell, 1845, e a publicação de reimpressão expurgada pela Golden Goblin Press, em 1909. Em termos práticos, nenhum ocultista ou estudante do conhecimento esotérico do passado primitivo teve a atenção despertada para o estranho pergaminho até a recente explosão do jornalismo sensacionalista que precipitou o horrível clímax.
Parte 2. Deste modo, o assunto atravessou meio século após a instalação da aterrorizante múmia no museu. O objeto repulsivo era uma celebridade local entre bostonianos refinados, mas nada além disso, enquanto a existência do cilindro e do pergaminho, após uma década de pesquisa infrutífera, foi praticamente esquecida. Tão discreto e conservador era o Museu Cabot que nenhum repórter ou jornalista pensou em invadir suas dependências em busca de material para divertir a turba. A invasão do sensacionalismo começou na primavera de 1931, quando uma compra de natureza um tanto espetacular, a de estranhos objetos e corpos inexplicavelmente preservados, encontrados em criptas abaixo das quase desaparecidas e malignamente famosas ruínas do Château Fausse-Flamme, em Auvergne, na França, levaram o proeminente museu às colunas de notícias. Fiel a essa política de picaretagem, o Boston Pillar enviou um jornalista para fazer a cobertura do incidente e recheá-la com um relato exagerado da própria instituição. Esse jovem, Stuart Reynolds, viu na múmia sem nome uma fonte potencial de comoção que ultrapassaria as recentes aquisições que constituíam sua tarefa principal. Um conhecimento superficial de erudição teosófica e um gosto pelas especulações de escritores como o Coronel Churchward e Lewis Spence a respeito de continentes e civilizações primitivas esquecidas deixaram Reynolds especialmente alerta para qualquer relíquia remotíssima como a múmia desconhecida. No museu, o repórter tornou-se um incômodo devido a seus questionamentos constantes e nem sempre inteligentes e intermináveis exigências para o deslocamento de objetos encaixotados, de modo a permitir fotografias de ângulos incomuns. Na biblioteca do porão, ele se colocou interminavelmente sob o estranho cilindro de metal e seu pergaminho incomum, fotografando-o de todos os ângulos e garantindo fotos de cada pedaço do bizarro texto hieroglífico. Da mesma forma, ele pediu para ver todos os livros com qualquer semelhança com o tema de culturas primitivas e continentes submersos, sentando-se por 3 horas e tomando notas, saindo apenas para apressar-se até Cambridge, para dar uma olhada, se permissão fosse concedida, no abominável e proibido Necronomicon, na biblioteca Widener. No dia 5 de abril, o artigo apareceu na edição de domingo do Pillar, cheio de fotografias da múmia, do cilindro e do pergaminho hieroglífico, e escrito no estilo bobo e infantil que o Pillar assume para benefício de sua clientela vasta e mentalmente imatura. Cheio de imprecisões, exageros e sensacionalismo, foi exatamente o tipo de coisa para atiçar o interesse descerebrado e caprichoso da horda. Como resultado, o antes tranquilo museu começou a ser invadido por multidões tagarelas e estúpidas, como seus corredores majestosos nunca tinham visto antes. Havia acadêmicos e visitantes inteligentes também, a despeito da puerilidade do artigo. As imagens falavam por si mesmas, e muitas pessoas de sucesso às vezes liam o Pillar por acidente. Lembro-me de uma figura muito estranha que apareceu durante novembro, um homem escuro e barbudo, de turbante, com uma voz rebuscada e natural, uma curiosa face inexpressiva, mãos canhestras cobertas com absurdas mitênis brancas, que forneceu um esquálido endereço de West End e chamava a si próprio Swami Chandraputra. Este cidadão era inacreditavelmente versado no conhecimento ocultista e parecia profundo e solenemente comovido pela semelhança dos hieróglifos no pergaminho com certos símbolos e signos de um esquecido mundo mais antigo, sobre o qual ele detinha vasto conhecimento intuitivo. Por volta de junho, a fama da múmia e do pergaminho foi muito além de Boston, e o museu teve indagações e pedidos de fotografias vindos de ocultistas e de estudantes de mistérios do mundo inteiro. Isso não era agradável para a nossa equipe, visto que somos uma instituição científica sem qualquer simpatia por sonhadores fantásticos. Mesmo assim, respondemos a todas as questões de forma civilizada. Um resultado dessas solicitações foi o artigo altamente erudito no The Occult Review,
pelo famoso místico de Nova Orleans, Etienne Laurent de Marigny, no qual foi afirmada a identidade completa de alguns dos desenhos geométricos bizarros no cilindro iridescente e de diversos dos hieróglifos de significado terrível, transcritos de primitivos monólitos ou de rituais secretos de grupos ocultos de estudantes esotéricos e devotos, reproduzidos no infernal e banido Livro Negro ou Cultos Inomináveis de von Junst. De Marigny lembrou a aterrorizante morte de von Junst em 1840, um ano após a publicação de seu terrível volume em Düsseldorf, e comentou sobre suas fontes de informações assustadoras e parcialmente suspeitas. Acima de tudo, enfatizou a relevância das histórias que von Junst relacionava à maioria dos monstruosos ideogramas que ele reproduzia. Que essas histórias, nas quais o cilindro e o pergaminho eram expressamente mencionados, tinham uma notável relação com as coisas no museu, ninguém podia negar. Mesmo assim, eram de tal extravagância, envolvendo inacreditáveis extensões de tempo e tão fantásticas anomalias de um esquecido mundo mais antigo, que se poderia muito mais facilmente admirá-las do que acreditar nelas. Admirá-las, o público certamente o fazia, pois cópias na imprensa eram ilimitadas. Artigos ilustrados brotaram em toda parte, contando ou pretendendo contar as lendas no Livro Negro, exagerando sobre o horror da múmia, comparando os desenhos dos cilindros e os hieróglifos do pergaminho às figuras reproduzidas por von Junst e formulando as teorias e as especulações mais insanas, mais sensacionais e mais irracionais. A frequência no museu triplicou, e o interesse crescente foi atestado pelo excesso de correspondência sobre o assunto, a maioria vazia e frívola, recebida pelo museu. Aparentemente, a múmia e sua origem constituíam para pessoas imaginativas rival à altura para a depressão como tópico principal de 1931 e 1932. Da minha parte, o principal efeito do furor foi ter me levado a ler o monstruoso volume de von Junst na edição da Golden Goblin, uma leitura atenta que me deixou tonto e nauseado. Ainda assim, agradeço a Deus não ter visto ou lido o blasfemo e infame texto integral. Parte 3. As antiquíssimas histórias refletidas no Livro Negro que o ligavam a desenhos e símbolos tão semelhantes aos que o pergaminho e o cilindro misterioso carregavam eram, de fato, de uma natureza enfeitiçada e muito impressionante. Cobrindo um incrível abismo de tempo anterior a todas as civilizações, raças e terras que conhecemos, elas giravam em torno de uma nação e de um continente desaparecidos nos dias obscuros do início dos tempos. Aquela nação lendária, denominada Mu, segundo antigas tábuas na primitiva língua Naacal, floresceu há cerca de 200.000 anos, quando a Europa abrigava apenas entidades híbridas e a perdida Hiperbórea conhecia a inominável idolatria ao amorfo e sombrio Tsatogwa. Havia menção a um reino ou província chamada Knaa, numa terra muito antiga, onde os primeiros humanos encontraram ruínas monstruosas abandonadas por aqueles que lá viveram, vagas ondas de entidades desconhecidas que vieram das estrelas e viveram seus éons num mundo ignorado e nascente. Knaa era um lugar sagrado, e do seu centro, as sombrias falésias de basalto do monte Yadit-go subiam para o céu, coroadas por uma gigantesca fortaleza de pedras enormes, infinitamente mais velha do que a humanidade e construída pelos habitantes do planeta escuro Yugoth, que colonizou a Terra antes do nascimento da vida terrestre. Os habitantes de Yugoth haviam perecido éons antes, mas deixaram para trás uma monstruosa criatura terrível que nunca poderia morrer. Seu infernal deus ou demônio protetor, Gatanotoa, que vivia e meditava eternamente, embora nunca tenha sido visto, nas criptas abaixo da fortaleza em Yadit-go.
Nenhum ser humano jamais havia escalado Iadit-go, ou visto a blasfema fortaleza, exceto como um esboço distante e geometricamente anormal contra o céu. Mesmo assim, concordavam que Ghatanotoa ainda estava lá, chafurdando em abismos escuros sob paredes megalíticas. Sempre houve aqueles que acreditavam que sacrifícios deviam ser feitos a Ghatanotoa, para que ele não abandonasse sua tenebrosa morada e vagasse horrivelmente pelo mundo dos homens, como uma vez vagou no antigo mundo de Yugot. As pessoas diziam que se nenhuma vítima fosse oferecida, Ghatanotoa se arrastaria até a luz do dia, vindo de subterrâneos escuros, e desceria os penhascos de basalto de Iadit-go, levando desgraça a tudo o que pudesse encontrar. Nenhuma criatura viva poderia contemplar Ghatanotoa, ou mesmo uma imagem esculpida do deus demônio, não importa o quão pequena, sem sofrer uma transformação mais horrível do que a própria morte. Ver o deus ou sua imagem, como todas as lendas de Yugot revelavam, significava paralisia e petrificação de um tipo singularmente chocante. A vítima era transformada em pedra e couro por fora, enquanto o cérebro permanecia perpetuamente vivo, horrivelmente estável e aprisionado através das eras e insanamente consciente da passagem de intermináveis eras de inércia impotente, até que o acaso e o tempo completassem a decadência da casca petrificada e a deixassem exposta para morrer. A maioria dos cérebros, é claro, enlouquecia muito antes que o tempo da libertação chegasse. Nenhum olho humano, é claro, jamais vislumbrou Ghatanotoa, uma vez que o perigo seria tão grande quanto fora para os habitantes de Yugot. Então havia um culto em Knar que idolatrava Ghatanotoa e cada ano sacrificava 12 jovens guerreiros e 12 jovens donzelas. Essas vítimas eram oferecidas em altares flamejantes no templo de mármore perto da base da montanha, pois ninguém ousava escalar os penhascos de basalto de Iadit-go ou se aproximar do reduto ciclópico e pré-humano em seu cume. O poder dos sacerdotes de Ghatanotoa era enorme, já que apenas deles dependia a proteção de Knar e de toda a terra de Mu, no caso de uma eventual emersão de Ghatanotoa de seu refúgio desconhecido. Havia na terra cerca de 100 sacerdotes do deus sombrio, sujeitos ao sumo sacerdote Imashmo, que caminhava diante do rei Tabon na festividade de Nat, e permanecia orgulhosamente de pé, enquanto o rei ajoelhava-se no santuário dórico. Cada sacerdote tinha uma casa de mármore, um baú de ouro, 200 escravos e 100 concubinas, além de imunidade da lei civil e o poder de vida e morte sobre todos em Knar, salvo os sacerdotes do rei. Mesmo assim, a despeito desses defensores, sempre havia medo na terra, um receio de que Ghatanotoa serpenteasse das profundezas e subisse violentamente a montanha para trazer horror e petrificação à humanidade. Nos últimos anos, os sacerdotes proibiram os homens até mesmo de conjecturar ou imaginar qual poderia ser o seu aspecto aterrorizante. Foi no ano da Lua Vermelha, estimada em 173.148 a.C. por von Unst, que um ser humano ousou pela primeira vez desafiar Ghatanotoa e sua ameaça inominável. Este bravo herético era Thiog, sumo sacerdote de Shub-Niggurath e guardião do templo de cobre do bode com as 1000 crias. Thiog pensou muito sobre os poderes dos diversos deuses e teve sonhos estranhos e revelações a respeito da vida neste mundo e nos mundos anteriores. No final, teve certeza de que os deuses favoráveis ao homem poderiam aliar-se contra os deuses hostis e acreditava que Shub-Niggurath, Nug e Yeb, assim como Ig, o deus serpente, estavam prontos para tomar partido do homem contra a tirania e presunção de Ghatanotoa. Inspirado pela deusa-mãe,
Triog escreveu uma fórmula estranha nos caracteres hieráticos da língua Naakal, que ele acreditava que manteria o possuidor imune ao poder petrificante do Deus Sombrio. Com essa proteção, ele refletiu, poderia ser possível para um homem bravo escalar os temíveis penhascos de basalto e ser o primeiro de todos os seres humanos a adentrar a fortaleza ciclópica onde Gata-Notoa supostamente meditava. Face a face com o Deus e com o poder de Shub-Niggurath e seus filhos a seu lado, Triog acreditava que seria capaz de derrotá-lo e, finalmente, livrar a humanidade de sua ameaça sombria. Com a humanidade livre, graças a seus esforços, não haveria limites para as honras que ele poderia reivindicar. Todas as honras dos sacerdotes de Gata-Notoa seriam naturalmente transferidas para ele, e mesmo a realeza ou a divindade estariam, obviamente, ao seu alcance. Assim, Triog escreveu sua fórmula protetora num pergaminho de membrana de Ptagon. De acordo com von Juntz, a pele interna do extinto lagarto Yakit, e o guardou num cilindro feito de metal Lag, o metal trazido pelos anciãos de Yugot e inexistente em qualquer mina da terra. Este encantamento carregado em seu manto o tornaria à prova da ameaça de Gata-Notoa e poderia até restaurar as vítimas petrificadas do Deus Sombrio se essa entidade monstruosa emergisse e começasse sua devastação. Deste modo, ele se propôs subir a montanha evitada e nunca pisada pelo homem, invadir a cidadela de pedras ciclópicas e confrontar a revoltante entidade maligna em seu covil. O que se seguiria, ele não podia nem mesmo adivinhar, mas a esperança de ser o salvador da humanidade deu força à sua vontade. Contudo, ele não tinha levado em conta a inveja e os interesses dos sacerdotes mimados de Gata-Notoa. Logo que souberam de seu plano, e temendo as perdas de prestígio e de privilégio, caso o deus demônio fosse destronado, eles fizeram um clamor frenético contra o suposto sacrilégio, sustentando que nenhum homem poderia prevalecer contra Gata-Notoa, e que qualquer esforço nesse sentido iria, meramente, provocar um ataque tão infernal contra a humanidade que nenhum feitiço ou sacerdócio o poderia impedir. Com esses clamores, eles tinham a esperança de voltar a mente do público contra Triog. Porém, tão grande era o anseio do povo para libertar-se de Gata-Notoa e tanta era a confiança na habilidade e no zelo de Triog que os protestos deram em nada. Até mesmo o rei, geralmente uma marionete dos sacerdotes, recusou-se a proibir a ousada peregrinação de Triog. Foi então que os sacerdotes de Gata-Notoa fizeram, às escondidas, o que não podiam fazer às claras. Uma noite, Imashmo, o sumo sacerdote, invadiu sorrateiramente o aposento de Triog no templo e, enquanto esse dormia, pegou o cilindro de metal, removendo o poderoso pergaminho e colocando no lugar outro pergaminho bastante semelhante, mas suficientemente diferente para não ter poder contra nenhum deus ou demônio. Quando o cilindro foi colocado de volta no manto do adormecido, Imashmo estava satisfeito, pois sabia que era pouco provável que Triog fosse estudar o conteúdo do cilindro novamente. Acreditando estar protegido pelo verdadeiro pergaminho, o herético marcharia para a montanha proibida e rumo à presença maligna, e Gata-Notoa, não tendo qualquer magia por obstáculo, cuidaria do resto. Não mais seria necessário aos sacerdotes de Gata-Notoa opor-se contra o que estava para ocorrer. Que Triog seguisse seu caminho e encontrasse seu fim. E secretamente, os sacerdotes guardariam o pergaminho roubado, o encantamento verdadeiro e poderoso, passando de um sumo sacerdote a outro para uso em um eventual futuro sombrio, quando talvez fosse necessário opor-se à vontade do deus demônio. Portanto, no resto da noite, Imashmo dormiu em paz, com o verdadeiro pergaminho em um novo cilindro, de modo a ser seu porto seguro. Era o alvorecer do dia das chamas celestes, denominação apresentada por von Juntz, quando Triog, entre as preces e cânticos do povo e com a bênção do rei Tabon na sua fronte, subiu a temida montanha com um bastão de madeira tlat na mão direita.
Dentro de seu manto estava o cilindro, contendo o que pensava ser o verdadeiro encantamento, pois não descobrira o embuste e nem vira ironia nas preces que Imashmo e os outros sacerdotes de Gatanatoa entoavam para sua segurança e sucesso. Toda aquela manhã o povo contemplava a pequena silhueta subindo a encosta de basalto evitada, até então pelos passos dos homens. E muitos permaneceram observando muito depois dele ter desaparecido por uma passagem perigosa que levava ao lado oculto da montanha. Naquela noite, alguns poucos sonhadores sensitivos pensaram ter ouvido um fraco tremor agitando o odiado cume, apesar da maioria tê-los ridicularizado pela declaração. No dia seguinte, vastas multidões observavam a montanha, rezavam e se perguntavam quão breve Tyog retornaria. E assim foi no outro dia e no dia seguinte. Por semanas eles alimentaram a esperança e aguardaram, e então choraram. E ninguém mais viu Tyog, que queria salvar a humanidade dos horrores do Deus sombrio. Depois disso, os homens tremiam com a presunção de Tyog e tentaram não pensar na punição que ele recebera por sua aventura profana. E os sacerdotes de Gatanatoa sorriam para aqueles que se ressentiam da vontade do Deus ou discutiam seu direito a sacrifícios. Anos depois, a astúcia de Imashmo tornou-se conhecida do povo, mas a notícia do feito covarde não mudou o sentimento geral, segundo o qual era melhor deixar Gatanatoa em paz. Ninguém mais ousou desafiá-lo. Assim as eras seguiram, e rei sucedeu rei, e sumo sacerdote sucedeu sumo sacerdote, e nações ergueram-se e decaíram, e terras ergueram-se de sob o mar e retornaram para o fundo do mar. E após muitos milênios, a decadência chegou a Naa. Então, em um dia terrível de tempestade, de trovões ensurdecedores, de raios que mergulhavam nas águas e ondas da altura de montanhas, toda a terra de Mu submergiu no mar para sempre. Ainda assim, pelos milhares de anos que se seguiram, pequenos focos de segredos antigos e imemoriais começaram a surgir. Nas terras distantes, encontraram-se sobreviventes de face cinzenta, que escaparam à fúria demoníaca do mar, e estranhos céus acolheram a fumaça de altares erguidos para deuses e demônios desaparecidos. Apesar de nenhum deles saberem que abismo insondável, o cume sagrado e a fortaleza do temível Gatanatoa afundara, havia aqueles que murmuravam seu nome e ofereciam sacrifícios abomináveis, com medo de que ele emergisse das profundezas do oceano e espalhasse sobre a terra o horror e a petrificação. Dentre os sacerdotes dispersos, cresciam os rudimentos de um culto secreto e sombrio. Secreto porque as pessoas das novas terras tinham outros deuses e demônios e só viam perversidade nos deuses antigos e estrangeiros. Assim, naquele culto, muitas coisas hediondas eram feitas e muitos objetos estranhos eram reverenciados. Havia boatos de que certa linhagem de sacerdotes ardilosos ainda possuía o verdadeiro encantamento contra Gatanatoa, que Imashmo roubou do adormecido Tyog, apesar de não haver ninguém que pudesse ler ou compreender as sílabas crípticas, ou que pudesse sequer imaginar em qual parte do mundo a perdida Knaa, o temível cume de Yadith-go e a fortaleza titânica do deus-demônio jaziam. Embora tivesse florescido principalmente na região do Pacífico, onde Mu estava localizada, havia rumores do culto secreto e odiado de Gatanatoa na infortunada Atlântida e no planalto detestável de Leng. Von Unst atestava sua presença no reino subterrâneo mítico de Kniam e deu claras evidências de que havia chegado ao Egito, à Caldeia, à Pérsia, à China, aos impérios semitas esquecidos da África e ao México e ao Peru no Novo Mundo. Sustentava ainda que havia forte conexão com as ações de feitiçaria na Europa, contra a qual os documentos e os anátemas dos papas foram em vão. O Ocidente, no entanto, nunca foi favorável a seu crescimento,
e a indignação pública, exacerbada pelos rituais hediondos e sacrifícios inomináveis, aniquilou completamente muitas de suas ramificações. No fim, tornou-se um culto subterrâneo, obscuro e perseguido. Mesmo assim, seu núcleo nunca pôde ser totalmente exterminado e sempre sobreviveu, de alguma forma, principalmente no Oriente Distante e nas ilhas do Pacífico, onde seus ensinamentos fundiram-se ao saber esotérico do Aeroi polinésio. Von Junst fez insinuações sutis e desconcertantes de que teve contato com o culto. Portanto, enquanto lia, estremeci com os rumores sobre sua morte. Ele falava sobre o desenvolvimento de certas ideias a respeito da aparência do deus-demônio. Uma criatura que nenhum ser humano, exceto o ousadíssimo Tyog, que nunca retornou, jamais viu. E contrastava o hábito da especulação com o tabu que prevalecia na antiga Mu contra qualquer tentativa de imaginar como seria o horror. Havia um temor peculiar sobre a reverência dos devotos e os fascinantes rumores sobre o assunto. Rumores carregados com mórbida curiosidade a respeito da natureza exata do que Tyog teria enfrentado naquele aterrorizante palácio pré-humano, agora no fundo do oceano, antes que seu fim, se houve um fim, chegasse. E me senti estranhamente perturbado com as referências oblíquas e insidiosas do estudioso alemão sobre esse tópico. Não menos perturbadoras eram as conjecturas de von Junst sobre o paradeiro do pergaminho de feitiços contra Gatanotoa e sobre a utilidade que se poderia dar a ele. A despeito de toda a minha certeza de que o caso era puramente mítico, não pude deixar de estremecer com a ideia do aparecimento de um deus-monstro nos dias atuais e com a imagem de uma humanidade subitamente transformada numa raça de estátuas disformes, cada uma envolvendo um cérebro vivo condenado à consciência inerte e impotente por éons incontáveis do futuro. O velho sábio de Düsseldorf tinha um jeito venenoso de insinuar mais do que afirmar, e pude compreender por que seu livro abominável foi proibido em tantos países por ser considerado blasfemo, perigoso e obsceno. Eu me contorcia de repulsa, e mesmo assim o texto exercia uma fascinação profana, e eu não poderia deixá-lo de lado até terminar a leitura. As supostas reproduções dos desenhos e ideogramas de Mu eram maravilhosas e surpreendentemente parecidas com as marcas no estranho cilindro e as inscrições no pergaminho. E em todo o relato abundavam detalhes de insinuações vagas e irritantes sobre a semelhança com coisas relacionadas à horrível múmia. O cilindro e o pergaminho, o cenário do Pacífico, a persistente ideia do velho capitão Witherby de que a cripta ciclópica onde a múmia foi encontrada jazia sobre uma vasta construção. De alguma forma, eu estava vagamente contente pelo fato de a ilha vulcânica ter submergido antes que a maciça porta que lembrava um alçapão pudesse ser aberta. Parte 4. O que li no livro negro formava uma conveniente preparação demoníaca para as novas notícias de jornais e para os eventos que começaram a me atingir na primavera de 1932. Mal consigo lembrar quando as frequentes notícias da ação policial contra os cultos religiosos bizarros e estranhos no Oriente e em outras partes começaram a me chamar a atenção. Mas por volta de maio ou junho, percebi que havia, por todo o mundo, uma eclosão surpreendente e fora do comum de atividades por parte de bizarras e furtivas organizações esotéricas místicas, de caráter clandestino e hermético, em geral quiescentes e das quais raramente se ouviu a falar. É pouco provável que eu fosse ligar essas notícias às insinuações de von Junst ou ao furor popular sobre a múmia e sobre o cilindro no museu, não fossem certas expressões significativas e semelhanças persistentes alimentadas de forma sensacionalista pela imprensa, com os ritos e falas de diversos celebrantes secretos que chamaram a atenção do público. Naquelas circunstâncias não poderia deixar de observar, com inquietação, a frequente recorrência do nome,
em diversas formas deturpadas, que parecia constituir o ponto focal de toda a adoração do culto, e que era, obviamente, considerada uma mistura singular de reverência e terror. Algumas das formas citadas eram Gtanta, Tanota, Tanta, Gatan e Ktanta. Eu não precisava das indicações dos meus agora inúmeros correspondentes ocultistas para me fazer ver, nessas variantes, um terrível e sugestivo parentesco com um nome monstruoso traduzido por von Junst como Gatanotoa. Havia outros aspectos inquietantes. Repetidamente, as notícias citavam vagas referências atemorizantes a um pergaminho verdadeiro, ao qual estavam ligadas consequências tenebrosas, e que, segundo se disse, estavam sob a custódia de certo Nagob, fosse quem ou o que ele fosse. Do mesmo modo, havia a insistente repetição de um nome que soava como Tog, Tiok, Yog, Zob ou Yob, e que eu, cada vez mais nervoso, involuntariamente ligava ao nome do infeliz herético Tyog do Livro Negro. Esse nome era usualmente proferido associado a frases enigmáticas como "não é nenhum outro exceto ele", "ele olhou a sua face", "ele conhece tudo, apesar de não poder ver ou sentir", "ele trouxe a memória através dos éons", "o verdadeiro pergaminho irá libertá-lo", "Nagob possui o verdadeiro pergaminho", "ele pode dizer onde encontrá-lo". Sem dúvida, algo muito estranho estava no ar e não me surpreendi quando meus correspondentes ocultistas, tal qual os jornais sensacionalistas de domingo, começaram a ligar essas novas atividades anormais às lendas de Mu, por um lado, e com o sensacionalismo recente da múmia, por outro. Os artigos difundidos na primeira onda de publicidade da imprensa, com a insistente ligação da múmia, do cilindro e do pergaminho com a história do Livro Negro e suas insanas especulações fantásticas sobre o tema, podem muito bem ter instigado o fanatismo latente em centenas destes grupos clandestinos de devotos exóticos que abundam em nosso mundo complexo. E os jornais não pararam de jogar lenha na fogueira, pois as histórias sobre as atividades dos cultos eram ainda mais desnorteantes do que as primeiras séries de narrativas duvidosas. À medida que o verão transcorria, os atendentes notaram um curioso novo elemento entre os visitantes, que, após a calmaria que se seguiu à primeira explosão de publicidade, foram novamente atraídos para o museu por um segundo furor desencadeado pela imprensa. Cada vez com mais frequência havia pessoas de aspecto estranho e exótico, asiáticos escuros, cabeludos indefiníveis e homens de barba negra que pareciam não estar acostumados a roupas europeias. Eles invariavelmente perguntavam pelo Salão das Múmias e pouco depois eram encontrados encarando o horrível espécime do Pacífico com um genuíno êxtase de fascinação. Algumas correntes reservadas e sinistras nessa maré de estrangeiros excêntricos pareciam impressionar os guardas, e eu mesmo não estava tranquilo. Não podia parar de pensar nas atividades dos cultos predominantes entre tipos tão exóticos como esses, e a ligação dessas atividades com mitos próximos demais da aterrorizante múmia e de seu pergaminho. Às vezes eu era quase tentado a retirar a múmia da exibição, especialmente quando um atendente me disse que, em inúmeras ocasiões, ele tinha visto, de relance, estranhos fazendo bizarras reverências diante dela, e havia escutado, por acaso, murmúrios cantarolados que soavam como cânticos ou rituais direcionados a ela, nos horários em que os visitantes eram escassos. Um dos guardas adquiriu uma desconcertante alucinação nervosa sobre o horror petrificado na solitária caixa de vidro, alegando que podia ver, dia após dia, certas transformações infinitamente pequenas, vagas e sutis, na curvatura furiosa das garras ósseas e na expressão enlouquecida pelo medo do rosto coriáceo. Ele não podia se livrar da ideia repugnante de que aqueles horríveis olhos bojudos estavam prestes a se abrir subitamente.
Era início de setembro, quando as multidões curiosas diminuíram e o salão das múmias estava, às vezes, vazio, que uma tentativa de se aproximar da múmia, cortando o vidro da caixa, foi realizada. O criminoso, um polinésio escuro, foi visto a tempo por um guarda e foi detido antes que algum estrago ocorresse. A investigação revelou que o sujeito era um havaiano notório por sua atividade em certos cultos religiosos obscuros e que tinha uma considerável ficha policial ligando-o a rituais e sacrifícios anormais e inumanos. Alguns papéis encontrados em seu quarto eram muito intrigantes e perturbadores, incluindo muitas folhas cobertas com hieróglifos semelhantes àqueles do pergaminho no museu e no livro negro de von Junst. Mas a respeito dessas coisas ele não pôde ser convencido a falar. Menos de uma semana depois desse incidente, outra tentativa de se aproximar da múmia, desta vez mexendo com a fechadura da caixa, resultou numa segunda prisão. O criminoso, um singalês, tinha uma ficha tão longa e desagradável de atividades repugnantes de culto quanto o havaiano e exibia semelhante relutância em falar com a polícia. O que fez esse caso dupla e tenebrosamente interessante foi que um guarda havia percebido esse homem diversas vezes antes e o ouvira dirigir à múmia um cântico peculiar, contendo inconfundíveis repetições da palavra Triyog. Como resultado desse caso, dobrei os guardas no salão de múmias e ordenei que nunca deixassem o agora notório espécime sair de sua vista, nem mesmo por um instante. Como não podia deixar de ser, a imprensa fez muito caso desses dois incidentes, rememorando o falatório sobre a mística e fabulosa Mu e afirmando ousadamente que a horrível múmia era ninguém menos que o bravo herético Triyog, petrificado por algo que tinha visto na cidadela pré-humana que ele invadiu e preservado intacto por 175 mil anos da história turbulenta do nosso planeta. Também enfatizaram da forma mais sensacionalista possível que os estranhos devotos praticavam cultos originários de Mu, que eles idolatravam a múmia e que talvez estivessem procurando despertá-la com feitiços e encantamentos. Escritores exploraram a afirmação das antigas lendas de que o cérebro das vítimas petrificadas de Gaetano Toa permanecia consciente e conservado, um ponto que serviu como base para as mais insanas e improváveis especulações. A menção do pergaminho verdadeiro também recebeu a devida atenção e a teoria popular predominante sustentava que o encantamento contra Gaetano Toa, roubado de Triyog, estava em algum lugar e que os membros do culto tentavam colocar-se em contato com o próprio Triyog com algum propósito desconhecido. O resultado desse sensacionalismo foi que a terceira onda de visitantes boquiabertos começou a inundar o museu e a admirar a múmia infernal, que servia de núcleo para todo o caso estranho e perturbador. Foi a partir dessa onda de visitantes, entre os quais muitos fizeram repetidas visitas, que o falatório sobre as vagas transformações no aspecto da múmia começou a se espalhar. Eu suponho, a despeito da ideia perturbadora do guarda nervoso alguns meses antes, que os funcionários do museu estavam muito bem acostumados com a constante visão de figuras bizarras para prestar atenção a detalhes. Em todo caso, foram os agitados rumores dos visitantes que, no longo prazo, despertaram os guardas para a sutil mutação que estava, ao que parecia, em progresso. Quase simultaneamente a imprensa noticiou o fato, com os resultados espalhafatosos que podem ser imaginados. Naturalmente, dediquei ao caso minha mais cuidadosa observação e, pela metade de outubro, concluí que uma definitiva desintegração da múmia estava ocorrendo. Devido a algumas influências químicas e físicas no ar, as fibras, parte rocha e parte couro, pareciam estar gradualmente relaxando, causando distintas variações nos ângulos dos membros e em certos detalhes da expressão facial, contorcida pelo medo. Após meio século de perfeita preservação, este era um desenvolvimento importante e desconcertante, e pedi que o taxidermista do museu, o Dr. Moore, analisasse cuidadosamente o objeto repulsivo inúmeras vezes. Ele relatou relaxamento e amolecimento geral,
e aplicou na coisa 2 ou 3 borrifos adstringentes, mas não arriscou nada mais drástico por medo de provocar uma súbita desintegração e decadência acelerada. O efeito de tudo isso nas multidões boquiabertas era curioso. Até então, cada nova sensação causada pela imprensa trazia novas ondas de visitantes que encaravam e sussurravam. Mas agora, apesar de os jornais tagarelarem sem parar sobre as transformações da múmia, o público parecia ter adquirido um senso de medo definitivo, que superava até mesmo sua mórbida curiosidade. As pessoas pareciam sentir que uma aura sinistra pairava sobre o museu, e a frequência passou de alta para um nível claramente abaixo do normal. Essa menor frequência deu proeminência adicional ao fluxo de estrangeiros incomuns que continuaram a infestar o lugar, e cujos números pareciam não diminuir de forma alguma. No dia 18 de novembro, um peruano de sangue indígena sofreu um estranho ataque histérico ou epilético em frente à múmia, e logo depois gritava de sua cama de hospital: "Ele tentou abrir os olhos! Tiyog tentou abrir os olhos e me encarar." Eu estava nessa época a ponto de tirar o objeto da exibição pública, mas minha posição foi derrotada numa reunião dos nossos diretores muito conservadores. Entretanto, podia-se ver que o museu estava começando a adquirir uma reputação profana na vizinhança austera e reservada. Após este incidente, dei instruções para que ninguém fosse permitido parar diante da relíquia monstruosa do Pacífico por mais de alguns minutos por vez. Foi no dia 24 de novembro, após o fechamento do museu às 5 horas, que um dos guardas percebeu uma minúscula abertura nos olhos da múmia. O fenômeno era muito sutil, nada além de um fino aumento da córnea, visível em cada olho, mas foi, no entanto, do maior interesse. O Dr. Moore foi convocado apressadamente e estava prestes a estudar as partes expostas do globo ocular com uma lente de aumento quando o manuseio da múmia fez as pálpebras coriáceas se fecharem com força novamente. Todos os esforços brandos para abri-los falharam, e o taxidermista não ousou aplicar medidas drásticas. Quando me notificou o ocorrido pelo telefone, senti uma sensação de pavor crescente, difícil de reconciliar com aquilo a que o aparentemente simples evento dizia respeito. Por um momento podia partilhar da popular impressão de que alguma influência maligna das profundezas insondáveis do tempo e do espaço pairava, de forma obscura e ameaçadora, sobre o museu. 2 noites depois, um filipino taciturno estava tentando esconder-se no museu na hora de fechar. Preso e levado para a delegacia, ele se recusou até mesmo a dizer o nome e foi detido como suspeito. Enquanto isso, a vigilância rigorosa da múmia parecia desencorajar as bizarras hordas de estrangeiros a visitá-la com frequência. Ao menos, o número de visitantes exóticos caiu significativamente após a execução da ordem que impedia parar diante da múmia. Foi durante as primeiras horas da manhã de terça, dia 1º de dezembro, que um terrível clímax desenrolou-se. Por volta de 1h da madrugada, gritos horríveis de pavor mortal e agonia foram ouvidos partindo do museu, e uma série de telefonemas frenéticos dos vizinhos trouxe à cena rapidamente um esquadrão da polícia e vários funcionários, incluindo eu. Alguns dos policiais cercaram o prédio enquanto outros, com os funcionários, entraram cautelosamente. No corredor principal encontramos o vigia noturno morto por estrangulamento, e um pedaço de corda do leste da Índia ainda estava amarrada em volta do pescoço. Ficou claro, então, que, a despeito de todas as precauções, algum intruso ou intrusos maligno conseguira entrar no museu. Agora, entretanto, um silêncio sepulcral envolvia tudo, e nós quase tememos ir ao andar de cima, até a ala fatídica, onde sabíamos que o centro do distúrbio devia espreitar. Sentimos-nos um pouco mais calmos após inundar o prédio com as luzes dos interruptores centrais no corredor, e, por fim, subimos relutantemente pela escadaria curva, atravessando uma passagem em arco até o Salão das Múmias. Parte 5. Foi desse ponto em diante que os relatos do horrível caso foram censurados,
pois concordamos que não haveria nada de bom em tornar públicas as verdades inferidas a partir dos eventos posteriores. Eu disse que inundamos todo o prédio com luz antes de subirmos. Abaixo dos feixes de luz que atingiam as caixas resplandecentes e seu conteúdo repulsivo, vimos um horror cujos detalhes desconcertantes comprovavam fatos totalmente além de nossa compreensão. Havia 2 intrusos, que posteriormente concordamos que deviam estar escondidos no prédio antes do horário de fechamento, mas que nunca seriam executados pelo assassinato do vigia. Eles já tinham pagado pelo seu crime. Um era birmanês e o outro das Ilhas Fiji, ambos conhecidos pela polícia por suas participações em atividades em cultos aterrorizantes e repulsivos. Estavam mortos, e quanto mais os examinávamos, mais nos dávamos conta do modo totalmente monstruoso e inominável como morreram. Em ambos os rostos havia um olhar muito mais inumano de pavor do que o mais experiente dos policiais havia visto antes. Mesmo assim, havia significativas diferenças no estado dos 2 cadáveres. O birmanês jazia caído próximo à caixa da múmia, na qual um quadrado preciso fora cortado no vidro. Na mão direita havia um pergaminho de membrana azulada coberto com hieróglifos cinzentos, quase uma duplicata do pergaminho no estranho cilindro na biblioteca do andar de baixo, apesar de estudos posteriores apontarem diferenças sutis. Não havia marca de violência no corpo, e tendo em vista a expressão de agonia e desespero na face contorcida, pudemos apenas concluir que o homem morrera de puro pavor. Mas foi o corpo do fijiano ao lado que nos deu o choque mais profundo. Um dos policiais foi o primeiro a notá-lo, e o grito de horror que emitiu adicionou outro arrepio à noite de terror daquela vizinhança. O rosto que um dia fora negro estava cinzento e contorcido pelo medo, e as mãos ossudas, uma das quais ainda segurando uma lanterna, nos mostravam que algo estava terrivelmente errado. Ainda assim, cada um de nós estava despreparado para o que a lanterna trêmula do funcionário revelou. Mesmo agora, penso a respeito com um paroxismo de pavor e repulsa. Para ser breve, o infeliz invasor, que menos de 1 hora antes fora um robusto melanésio curvado ante demônios desconhecidos, era agora uma rígida figura de petrificação rochosa e coriácea, em cada aspecto idêntico à blasfêmia antiga acocorada na caixa de vidro, então violada. E isso ainda não era o pior. Coroando todos os outros horrores, o que chamou nossa atenção, já muito abalada antes que nos voltássemos para os corpos no chão, foi o estado da aterrorizante múmia. As transformações não poderiam mais ser chamadas de vagas e sutis, pois agora havia alterações radicais de postura. Estava curvada, um pouco inclinada para a frente, com uma curiosa perda de rigidez. Suas garras ossudas estavam baixas, não mais cobrindo, nem sequer parcialmente, sua aterrorizada face coriácea, e, Deus nos ajude, seus infernais olhos salientes estavam completamente abertos e pareciam encarar diretamente os 2 intrusos que haviam morrido de medo, ou pior. Aquele sinistro olhar de peixe morto era horrivelmente hipnótico e nos assombrou a todos quando estávamos examinando os corpos dos invasores. Seu efeito em nossos nervos foi abominavelmente estranho, pois de alguma forma sentimos uma curiosa rigidez sobre nós, dificultando nossos mais simples movimentos. Uma rigidez que mais tarde desapareceu de forma muito bizarra quando passamos o pergaminho de mão em mão para exame. De vez em quando sentia meu olhar se virar irresistivelmente em direção àqueles horríveis olhos salientes na caixa, e quando dispus-me a estudá-los, após ver os corpos, pensei ter detectado algo muito peculiar na superfície vítrea das pupilas escuras e fantasticamente bem preservadas. Quanto mais olhava, mais fascinado ficava, e finalmente fui ao escritório, a despeito do estranho endurecimento nos meus membros, e trouxe uma potente lente de aumento múltipla. Com isso, comecei uma vistoria muito severa e cuidadosa das pupilas suspeitas, enquanto os outros se amontoavam, expectantes em volta.
Sempre fui muito cético a respeito da teoria de que cenas e objetos são fotografados pela retina em casos de morte ou coma. Mesmo assim, logo que olhei pelas lentes, percebi a presença de algum tipo de imagem, além do reflexo da sala, nos salientes olhos vítreos desse produto inominável dos éons. Com certeza, havia uma cena vagamente delineada na envelhecida superfície da retina, e eu não podia duvidar que era a última coisa que aqueles olhos viram em vida, incontáveis milênios atrás. Parecia estar se desvanecendo de forma constante, e atrapalhei-me com a lupa, tentando colocar outra lente no lugar. Não obstante, devia estar correta e definida, ainda que infinitamente pequena, quando, em resposta a algum feitiço maligno ou ato ligado à ação dos visitantes, os olhos fixaram-se naqueles intrusos, que foram aterrorizados até a morte. Com as lentes extras, pude identificar muitos detalhes anteriormente invisíveis, e o grupo espantado em minha volta manteve-se firme ante a chuva de palavras com as quais tentei contar o que vi. Pois aqui, no ano de 1932, um homem na cidade de Boston estava olhando para algo que pertencia a um mundo desconhecido e totalmente alienígena, um mundo que desapareceu da existência e da memória normal muitas eras antes. Havia uma vasta sala, uma câmara de alvenaria enorme, e eu parecia estar olhando-a de um de seus cantos. Nas paredes havia baixos relevos tão horrendos que, mesmo nessa imagem imperfeita, sua blasfêmia e bestialidade me nausearam. Não podia acreditar que os escultores daquelas coisas eram humanos, ou que já tinham visto seres humanos quando moldaram os contornos aterrorizantes que olhavam com maldade para quem os contemplava. No centro da câmara havia um alçapão colossal de pedra empurrado para cima para permitir a emersão de algum objeto que estava embaixo. O objeto deveria estar claramente visível. De fato, deveria estar quando os olhos se abriram pela primeira vez diante dos intrusos assustados, apesar de, pelas minhas lentes, serem meramente um borrão monstruoso. Naquele momento eu estava estudando o olho direito e troquei a lente que usava por uma mais forte, levando a maior ampliação. Um momento depois, desejei que minha busca tivesse terminado naquele ponto. Entretanto, o fervor da descoberta me dominou, e mudei o foco de minhas lentes para o olho esquerdo da múmia, na esperança de descobrir uma imagem menos desbotada daquela retina. Naquela retina. Minhas mãos, tremendo de excitação e rígidas de forma não natural por alguma influência obscura, foram lentas ao colocar a lente no foco, mas um momento depois percebi que a imagem estava menos desbotada do que no outro olho. Vi, num lampejo mórbido de quase clareza, a criatura abominável que estava subindo pelo extraordinário alçapão naquela imemorável cripta de um mundo a incontáveis eras perdido, e desmaiei, com um guincho inarticulado do qual não estou sequer envergonhado. Quando despertei, não havia nenhuma imagem reconhecível em nenhum dos olhos na múmia monstruosa. O sargento Keefe, da polícia, olhou com minhas lentes, pois eu não podia encarar a entidade anormal novamente. E agradeci a todos os poderes do cosmo por não ter olhado mais cedo. Foi necessária toda a minha determinação e muita insistência de todos para me fazer relatar o que vislumbrei no horrível momento de revelação. De fato, não podia falar até que todos tivéssemos ido ao escritório embaixo, longe da criatura demoníaca que não devia existir. A partir daí comecei a conceber as noções mais terríveis e fantásticas sobre a múmia e seus vítreos olhos salientes. Eu tinha a impressão de que ela era uma espécie de consciência infernal que viu tudo o que ocorreu antes e tentava, em vão, comunicar alguma aterradora mensagem dos abismos do tempo. Isso era loucura, mas enfim pensei que talvez fosse melhor se eu dissesse o que parcialmente vi. Afinal, não era algo demorado de se contar.
Emergindo lentamente daquele alçapão na cripta ciclópica, vislumbrei uma monstruosidade tão grande e inacreditável que não podia duvidar de seu poder de matar com um simples olhar quem tivesse a desventura de vê-lo. Mesmo agora não consigo sequer descrevê-lo com quaisquer palavras à minha disposição. Poderia chamá-lo de gigantesco, tentacular, proboscídeo, com olhos de polvo, disforme, parcialmente escamoso, parcialmente rugoso. Mas nada que pudesse dizer poderia sequer refletir o horror repugnante, profano, inumano que emanava daquela coisa extragaláctica e a indizível e odiosa perversidade daquele ser híbrido de caos profundo e trevas infinitas. À medida que escrevo essas palavras, as imagens mentais me fazem inclinar-me para trás, fatigado e nauseado. Enquanto contava aos que me acompanharam ao escritório o que vi, tive que lutar para preservar a consciência que eu tinha recuperado. Os meus ouvintes também não estavam menos abalados. Nenhum homem falou mais alto do que um sussurro por um quarto de hora, e havia amedrontadas referências, quase furtivas, ao aterrorizante conhecimento do livro negro, às histórias de jornais sobre atividades de cultos e aos sinistros eventos no museu. Falou-se de Gaetano Toa, cuja menor imagem poderia petrificar alguém, de T-Yog, que nunca voltou, do falso e do verdadeiro pergaminho, que poderia, total ou parcialmente, desfazer a petrificação. Teria sobrevivido? Os cultos infernais, as frases ouvidas, não é ninguém além dele, e ele que olhou sua face. Ele sabe tudo, apesar de não poder ver ou sentir. Ele trouxe a memória pelos éons. O verdadeiro pergaminho irá libertá-lo. Nagob possui o verdadeiro pergaminho. Ele pode dizer onde encontrá-lo. Apenas as primeiras luzes da alvorada nos trouxeram de volta à sanidade. Uma sanidade que tornou o que vi um assunto dado por encerrado, algo a não ser explicado ou pensado novamente. Fornecemos apenas relatos parciais à imprensa e mais tarde cooperamos com os jornais em realizar algumas outras supressões. Por exemplo, quando a autópsia revelou que o cérebro e diversos outros órgãos internos do fijiano petrificado estavam vivos e não petrificados, apesar de hermeticamente fechados pela petrificação externa do corpo, uma anomalia a respeito da qual os médicos ainda debatem prudentemente e de forma aturdida, não desejávamos que um furor se iniciasse. Sabíamos muito bem o que a imprensa marrom faria com detalhes dessa natureza ao lembrarmos o que foi dito do cérebro intacto e do estado ainda consciente das vítimas rochosas e coriáceas de Gaetano Toa. Alguns jornais destacaram que o homem que segurava o pergaminho com os hieróglifos e que evidentemente o empurrou para a múmia através da abertura da caixa não estava petrificado, enquanto o homem que não o segurava estava. Quando exigiram que fizéssemos certos experimentos, colocando o pergaminho tanto sobre o corpo rochoso e coriáceo do fijiano e na múmia propriamente dita, nós nos recusamos imediatamente a apoiar teorias supersticiosas. É claro que a múmia foi removida da exposição e transferida para o laboratório do museu para aguardar um autêntico exame científico com uma autoridade médica competente. Tendo em vista os eventos passados, a mantivemos sob severa vigilância. Mas mesmo assim, houve uma tentativa de entrar às 2h25 da madrugada do dia 5 de dezembro. A rápida ação do alarme frustrou a tentativa, embora, infelizmente, o criminoso ou os criminosos escapou. Estou profundamente agradecido por não haver indício de que algo mais tenha chegado ao público. Eu gostaria, de todo o coração, que não houvesse mais nada a dizer. Haverá, é claro, vazamento de informações, e se algo acontecer comigo, não sei o que meus testamenteiros farão com esse manuscrito. Mas, pelo menos, o caso não estará dolorosamente vivo na memória da multidão quando a revelação vier à tona. Ademais, ninguém acreditará nos fatos quando forem finalmente revelados. Isso é o curioso sobre a turba. Quando a imprensa marrom faz insinuações, estão prontos para engolir qualquer coisa.
Mas quando uma revelação surpreendente, verdadeira e fora do comum é realmente feita, riem e a descartam como mentira. Pelo bem da sanidade pública, é provavelmente o melhor. Eu tinha dito que um exame científico da múmia aterrorizante fora planejado. Esse ocorreu no dia 8 de dezembro, exatamente uma semana depois da terrível culminação de acontecimentos, e foi conduzida pelo eminente Dr. William Minot, em conjunto com Wentworth Moore, doutor em ciências, taxidermista do museu. O Dr. Minot havia testemunhado a autópsia do fijiano estranhamente petrificado na semana anterior. Estavam também presentes os senhores Lawrence Cabot e Dudley Saltonstall, administradores do museu, os doutores Mason, Wells e Carver, integrantes dos serviços técnicos do museu, 2 representantes da imprensa e eu. Durante a semana, a condição do horrível espécime não mudou visivelmente, apesar de um relaxamento de suas fibras ter feito com que a posição dos olhos vítreos abertos mudasse sutilmente de tempos em tempos. Todos os funcionários temiam olhar a criatura, pois a insinuação de uma consciência imóvel, observando-os, tornou-se intolerável, e foi apenas com esforço que pude acompanhar o exame. O Dr. Minot chegou um pouco depois de 1h e, em poucos minutos, começou sua investigação da múmia. Uma desintegração considerável ocorreu sob suas mãos, e em vista disso e do que lhe contamos a respeito do gradual relaxamento do espécime desde o 1º de outubro, ele decidiu que uma dissecação completa deveria ser feita antes que o material fosse mais comprometido. Uma vez que tínhamos o instrumental necessário em nosso laboratório, ele começou de imediato, perplexo ante a bizarra natureza fibrosa do material mumificado. Mas seu espanto foi infinitamente maior quando ele fez a primeira incisão profunda, pois daquele corte escorria de forma lenta um espesso líquido vermelho, cuja natureza, a despeito das infinitas eras separando a época dessa múmia infernal do presente, era totalmente inconfundível. Mas algumas incisões revelaram vários órgãos em surpreendentes graus de preservação, não petrificados. Tudo de fato estava intacto, exceto onde lesões no exterior petrificado trouxeram malformação ou destruição. A semelhança de sua condição com aquela encontrada no fijiano morto pelo pavor era tão nítida que o eminente médico se engasgou de perplexidade. A perfeição daqueles sinistros olhos salientes era nefasta, e seu exato estado em respeito à petrificação era muito difícil de determinar. Às 3h30 o crânio foi aberto, e 10 minutos depois, nosso grupo, aturdido, fez um juramento de segredo que apenas documentos protegidos como este manuscrito poderão quebrar. Até mesmo os 2 repórteres prometeram guardar absoluto silêncio, pois a trepanação revelou um pulsante cérebro vivo.